Tá ok, Flávia, muito obrigado. Rubens, um forte abraço aí. Bom te ver. Fazia um tempo que a gente não se via. Acho que nós vimos pessoalmente, acho que em Rio Claro também, mas já faz antes da pandemia, né? Mas prazer estar com vocês todos. Flávia, de conhecê-la. Infelizmente, eu ia também dar um forte abraço e um beijo na Luciana, que ela é uma amiga de muito longa data, mas sinto por saber que ela teve algum problema. Eu vou até, inclusive, na sequência, dar uma ligadinha para ela. Mas é um grande prazer estar aqui e gostaria de agradecer, então, os coordenadores, né, os organizadores do Congresso Nacional de Educação Ambiental e os organizadores dessa mesa, Flávia, em especial a você, na coordenação, que também te conheço agora, e é uma grande alegria, né, estar aqui e poder conversar com vocês a respeito de águas e saneamento. E saúde, né, eu acho que é perfeita a ligação e é muito boa o trabalho do Trata, né, a gente, como o Rubens falou, nós também temos aí uma publicação específica sobre águas subterrâneas, quer dizer, saneamento. Claro que quando a gente fala que uma região não tem um sistema de esgotamento sanitário através de rede pública, obviamente esse efluente vai para algum lugar, e ele fica debaixo da terra, e muitas vezes ele afeta o solo, acaba afetando, então, os aquíferos, e contaminando as águas subterrâneas, e do outro lado também nós temos uma população muito grande, que isso é uma coisa bastante interessante, né? Quando a gente fala, eu vi que você gosta desses enfoques e de números, quando a gente fala assim, 30 milhões de brasileiros, uma Canadá não tem acesso à água pública, mas de onde vem a água desse pessoal? Obviamente eles bebem, eles precisam utilizar precisam dessa quantidade de água, mas de onde eles trazem? Uma grande parte dessas pessoas, famílias, utilizam-se de água subterrânea. Então, a água subterrânea é uma água que é usada para suprir essa necessidade, algumas vezes retirada de bons poços, obras de engenharia muito bem feitas e muito bem construídas, mas de vez em quando também nós temos poços rudimentares, que no caso de favelas e essas regiões, nós temos a proximidade entre o poço escavado, que apresenta suas vulnerabilidades, junto com uma alta densidade de fossas rudimentares, que, claro, que existe problema de contaminação e com esses trágicos números que nós temos sobre saneamento, internações, mortes e doenças de veiculação. Eu gostaria de apresentar pela minha tela, eu sou um professor bem professor, gosto de fazer as apresentações, então eu gostaria de compartilhar minha tela com vocês. Então, eu acredito que vocês têm, então, a minha tela. Então, o que eu gostaria de falar com vocês eu dei o título de Águas Subterrâneas, o que os olhos não veem, o coração não sente. E eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de dar para esta palestra. As águas subterrâneas são um grande recurso, eles são intensamente e extensivamente utilizados no Brasil e no mundo. E, interessantemente, e sobretudo por questões das crises hídricas e das fortes estiagens que estão se tornando cada vez mais frequentes, associadas às mudanças climáticas globais, elas têm sido uma das principais soluções para a regularização dos abastecimentos, não só no Brasil como no mundo. As próprias Nações Unidas e, sobretudo, a Unesco tem colocado as águas subterrâneas como uma das principais alternativas para o enfrentamento das crises advindas das mudanças climáticas globais. E eu vou mostrar justamente por quê, mas eu acho que um dos grandes problemas é que a gente não vê, ou pelo menos não tem a percepção da importância das águas subterrâneas. Então, é mais ou menos nessa linha que eu gostaria de estar com a minha apresentação. Bom, eu gostaria de introduzir aqui
o Rolando Boldrin, que para muitos paulistas é bastante conhecido, e ele gosta de contar causos, e eu vou contar, com ele, aproveito e conto 2 causos. Um primeiro caso em Recife, capital de Pernambuco, e outro caso na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Então, gostaria de contar esses 2 causos para ilustrar justamente o que eu tenho para dizer. A região metropolitana de São Paulo, perto de vocês, ou perto de muitos de vocês, é a capital de Pernambuco, com a população de quase 4 milhões de pessoas. O abastecimento público se faz por 10,4 metros cúbicos de água por segundo, onde 87% das águas de abastecimento dessa região advém de fontes superficiais. É um sistema que envolve, então, retirada de água de rios, barramentos, tratamento e distribuição da água. Recife, por vários motivos, é conhecido como uma região que tem sequencialmente enfrentado crises hídricas, e algumas no final da década de 90, de proporções muito, muito graves, né, que fez com que a cidade, mesmo nas regiões mais nobres, tivesse água um dia por semana. Então, chegou-se a esse nível, então foi um Deus nos acuda. Mas o que é interessante em Recife, que também advindo disso, é que 13 a 14 mil poços, existem 13 a 14 mil poços tubulares privados, e que de lá se extrai mais 2 metros cúbicos de água por segundo. Então, ao invés desses 13% de abastecimento de água da cidade, para falar a verdade, as águas subterrâneas representam 34% das águas subterrâneas. Em cidades, e Recife é uma delas, mas São Paulo é outra, que também tem números parecidos, mas você pode reproduzir isso a outras cidades. É só nominar a cidade, que eu tenho quase certeza que nós teremos alguma proporção de utilização de águas advindas de poços tubulares privados, e que completam o abastecimento e garantem, muitas vezes, a segurança hídrica dessas cidades. Entretanto, não são postos dentro do radar das políticas públicas. Como neste caso, ele está fora das estatísticas oficiais. A dependência da cidade de Recife não é 13%, se 34%, de águas subterrâneas. E a maior parte desses poços, como eu disse, são privados. A região metropolitana de São Paulo, a gente também tem estudado há muitos anos, Recife também, mas São Paulo, até por uma questão de facilidade, nós, do Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas, que é o Centro de Pesquisas da Universidade de São Paulo, nós temos nos debruçado, inclusive porque São Paulo também sofre problemas de crises, e a gente está aqui tentando participar e tentar ajudar. São Paulo tem 21 milhões de pessoas, uma demanda de 68 metros cúbicos de água por segundo, e o sistema de abastecimento é quase que inteiramente de água superficial. Também não haveria forma de abastecer uma cidade tão grande se não fosse uma fonte de água superficial. Entretanto, a região metropolitana de São Paulo conta com 13 mil poços tubulares, ou vulgarmente chamados de artesianos, são privados esses poços na totalidade, extraindo 10 metros cúbicos de água por segundo. Ou seja, ao invés de 1%, as águas subterrâneas são responsáveis por 14%. Na crise hídrica que nós tivemos em 2014, a nossa dependência desse recurso foi de 25%. Tá? Foi de 25%. Ele se tornou o quarto a terceiro maior manancial de água, ele encostou no terceiro manancial de água da região metropolitana de São Paulo. E, de novo, interessante é que se não fossem, então, as águas subterrâneas, nós estaríamos com uma situação muito mais complicada, porque, ou mesmo se esses poços sumissem de uma hora para outra, a cidade não conta com 10 metros cúbicos de água por segundo. Aliás, nenhuma cidade conta com esse extra de água, porque a maior parte das cidades brasileiras, eles operam no limite da capacidade de atendimento de demanda. Muitas vezes aquém da capacidade de atendimento de demanda. As populações mais periféricas sabem muito bem o que nós estamos falando. Eles também são outro apagão estatístico, no sentido de que eles são conectados à rede, portanto, entram dentro da estatística de ter água encanada, entretanto, não tem água no cano. A água do cano dele só chega à noite, quando existe pressão
suficiente para conseguir chegar na periferia. Então, eles também sofrem desse apagão estatístico que nós estamos falando. Portanto, o caos contado pelo Rolando Boldrin, ele tem uma mensagem. A importância das águas subterrâneas está escondida por trás das estatísticas oficiais e, sobretudo, da percepção da sociedade e dos gestores do recurso hídrico. Então, o fato de que isso daí acontece traz, obviamente, e eu vou contar essas coisas ao longo da minha apresentação, é claro que isso traz desde o plano da bacia, o plano de bacia, onde estaria o planejamento dessa bacia, onde estaria a avaliação e o planejamento futuro dessa bacia, obviamente não leva em conta, então, essa realidade das águas subterrâneas. E, portanto, acaba não participando como deveria, não sendo pensada de forma integrada para o abastecimento das cidades e para a solução dos problemas de água e saneamento, que, obviamente, como muito bem colocado pelo Rumi, se intensificarão nos próximos anos. Já é uma situação muito ruim em muitos lados, mas vai se intensificar. E o interessante também, outro ponto, é que o abastecimento, a água subterrânea, basicamente, ela é de abastecimento privado. Então, as cidades, embora utilizem, e eu vou mostrar alguns números no próximo slide, mas 90% da água subterrânea extraída se faz através de poços privados, tá? E é nesses poços privados que nós vemos uma grande economia financeira, nós vemos aí um grande papel que as águas têm, inclusive no abastecimento suplementar, privado suplementar das cidades. Então, a importância das águas subterrâneas, nós vemos que, embora represente, como eu disse, 10% do volume extraído total de águas subterrâneas da cidade, né, as águas subterrâneas também têm um papel decisivo no abastecimento público. E aí é muito interessante olhar que 39% no total de todas as cidades brasileiras são completamente abastecidas por águas subterrâneas, ou seja, elas só utilizam, ou têm uma única fonte, que são as águas subterrâneas, ou de um poço, ou vários poços, então, que fazem, então, o abastecimento. Desde uma pequena cidade do interior brasileiro, desde uma cidade de porte como Ribeirão Preto, que é uma das cidades de maior abastecimento, de volume, de maior abastecimento, de retirada de água, ela é 100% abastecida por água subterrânea. Mas devido às características das águas subterrâneas, o que é interessante é que elas têm um papel muito mais definitivo, ou muito mais importante, ou são uma alternativa economicamente mais interessante, em cidades pequenas, né? Pela própria característica das águas subterrâneas, operadas por poços, com vazões normalmente menores, obviamente, por uma característica bastante própria do aquífero. Os poços são, por maior que o poço seja, ele tem vazões limitadas, muito menor do que um sistema de bombeamento de uma água superficial, de rios. Entretanto, os aquíferos têm um grande armazenamento, só lembrando que 97% de toda a água doce e líquida do planeta estão nos aquíferos ou nos corpos de água subterrânea. Então, o abastecimento de pequenas cidades com menos de 10 mil habitantes, no caso aqui, quase 50%, depois mistos 10%, depois de 50 a 100 mil essa proporção vai caindo, e maior que 100 mil a proporção cai mais ainda. Então, são poucas cidades realmente no Brasil com mais de 100 mil habitantes são abastecidas completamente por água subterrânea. Normalmente começam a utilizar sistemas mistos, né, que utilizam superficial e subterrânea, mas nós temos então que são 39% das cidades que são completamente abastecidas por águas subterrâneas, e outras 26 são abastecidas por água superficial e subterrânea, ou seja, a água subterrânea para fontes públicas, elas estão presentes em 52% das cidades brasileiras, o que não é pouco, obviamente. Uma outra coisa interessante, aí é uma característica das águas subterrâneas, elas são muito mais resilientes às questões de secas. As águas subterrâneas são, e o melhor mapa para ver isso, esse é um dos mapas de um dos relatórios que o Rubem comentou, que nós fizemos junto com o pessoal, junto com o Trata Brasil, né? Esse é uma das publicações. Esse mapa eu sei que ele é um pouquinho difícil de ver, mas tudo que está em amarelo aqui, essa parte amarela achoeteada, são cidades que nós
que tivemos crises, foram decretadas crises hídricas na 2014, 2016, são dados do IBGE. 50% das cidades brasileiras sofreram com a crise hídrica, e que foi a pior redução de chuva dos últimos 80 anos. Interessantemente, as cidades abastecidas apenas com água superficial foram 2 vezes mais afetadas, 2 vezes mais atingidas do que aquelas com água subterrânea. Então, as águas subterrâneas foram 2 vezes mais resilientes em enfrentamento da crise hídrica. E muitas dessas cidades abastecidas com água subterrânea, elas tiveram crise hídrica não por causa do manancial em si, porque se a cidade tivesse mais poços, o aquífero teria abastecido a cidade. Foi muito mais por falta de investimento nesses poços mesmo. A cidade não investiu em poços, então a cidade precisou de água e não conseguiu, então, cumprir isso. Mas é muito mais associado a isso do que a exaustão do aquífero. Não aconteceu isso. Houve exaustão, sim, das tomadas de água superficial. Mas mostrando, então, que essa característica de resiliência à seca, o que dá maior segurança hídrica do usuário, é uma característica muito própria dos aquíferos, devido a esse grande armazenamento que nós temos. Outro fato é que nós temos mais de 2,5 milhões de poços tubulares. Esse número eu gosto de apresentar, porque só agora, só este ano, a Agência Nacional de Água, ela superou o número 2 milhões de poços brasileiros. Se vocês acompanham esse no relatório Conjuntura, sempre os nossos números foram bastante pequenos de número de poços brasileiros tubulares, não os escavados, os poços tubulares, perfurados com máquina, os vulgo artesianos, em 2,5 milhões. E o que representa isso? Representa, mais também 3,5 milhões de poços escavados e nascentes, que também são águas subterrâneas. Ou seja, nós temos, pelo Brasil, no mínimo 5 milhões de captações que utilizam água subterrânea. Isso não é pouco, tá? Não é pouco, sobretudo se a gente multiplicar. Claro que muitos desses poços não são somente para abastecimento individual, abastecimento de condomínios, etc. Muitos são para indústrias, para agricultura também, mas aí nós estamos falando de muitas captações distribuídas pelo país inteiro. Um outro número também interessante, que exatamente esses 2,5 milhões de poços tubulares, né, eles extraem na sua totalidade 18 bilhões de metros cúbicos por ano, ou seja, 557 metros cúbicos por segundo. Lembrando que 90% disso é para o abastecimento de poços, através de poços privados. Ou seja, mas se você pegasse toda essa água, que não é pouca, essa vazão toda, e distribuísse para a população, como colocasse na rede pública, se fosse possível fazer uma coisa dessa, nós conseguiríamos abastecer a população brasileira de 217, ou equivalentemente a 217 milhões de pessoas. E isso daí gera uma economia por trás desse valor, desse volume, ou dessa vazão de água, de 54 bilhões de reais ano, que tampouco é pouco, é bastante. Outra coisa bastante interessante é que esses 2,5 milhões de poços tubulares valem 75 bilhões de reais. E quem acha que esse valor é pequeno, é só lembrar que são 6,5 anos de investimento em saneamento em 2016. Ou seja, se todos os poços sumirem, se a gente pegasse todo o dinheiro dos investimentos em saneamento e botasse no negócio, a gente levaria 6 anos para reconstruir todos os poços. Aqui é muito interessante, porque nós estamos falando de segurança hídrica e nós estamos falando de investimento privado. Nós estamos falando de investimento privado, tá? É um investimento que o Estado colocou, vamos dizer, mais ou menos 20%, embora sejam 10% de volume, os postos deles são maiores e tem maior custo, mas nós estamos aí falando, então, que a maior parte desse dinheiro de investimentos privados, e a iniciativa, os usuários privados, pela sua necessidade, estão muito mais preparados, inclusive, para ir atrás de mais postos. Aliás, com essa crise toda, a coisa que não falta é trabalho para as perfuradoras de poços. Quais as consequências dessa invisibilidade das águas subterrâneas? Gostaria de dizer que são essas daqui, principalmente, a contaminação dos aquíferos e das águas subterrâneas, que, claro, trazem prejuízos econômicos importantes, na necessidade de tratamento do aquífero, necessidade de... existe o risco da população ser contaminada, ou o usuário ser contaminado, ou o produto, porque a indústria que usa precisa adicionalmente
tratar essa água para colocar na linha de produção, porque normalmente as águas subterrâneas são potáveis, de qualidade, então a necessidade de tratamento, obviamente, gera mais custos. A superexplotação dos recursos hídricos, ou seja, retirar mais do que a capacidade que o aquífero tem de fornecer e manter essa vazão. Menor resiliência a períodos de estiagem, se a gente perde isso, eu tentei mostrar nessa primeira parte da minha apresentação a importância da água subterrânea para a superação das estiagens, e a perda de oportunidades sociais e econômicas oferecidas pelas águas subterrâneas, e nós temos muitas. A contaminação do solo vem de várias atividades antrópicas, tá? Tanto na cidade, como também no campo, pela utilização de agroquímicos e fertilizantes, nas indústrias, né, junto às indústrias, e também com sistemas de resíduos sólidos e etc. Eu falei que ia contar 2 causos, mas eu conto um terceiro aqui, um extra, um bônus, na cidade de São José do Rio Preto. Quem não conhece o estado de São Paulo, São José do Rio Preto além de ser a cidade de um dos meus melhores amigos, mas também é uma cidade do interior de São Paulo, é uma capital regional que tem 1 milhão de habitantes, e ela é abastecida 30% por água superficial, 70% de água subterrânea, numa mescla do aquífero Bauru e Guarani. Vocês têm ouvido falar do aquífero Guarani, é um dos maiores aquíferos brasileiros, mas que é um exemplo de de explotação intensiva, ou superexplotação. Só para vocês terem uma ideia, esse daqui é o casco urbano, né, a delineação urbana da cidade de São José do Rio Preto. Cada um desses pontinhos representa um poço de 100 e poucos metros, 150, 120 metros de profundidade, e que os verdinhos são poços municipais, ou que pertencem à Companhia Municipal de Água, e os poços azuisinhos aqui, os poços azuis, os pontos azuis, eles são poços privados, tá? Esses daqui são os poços outorgados, ou seja, os poços oficiais, aquele que a estatística oficial vê, a estatística oficial enxerga esses poços, porque eles são oficiais. Então, você entra na base de dados da companhia outorgante do Estado de São Paulo, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, você vai encontrar todos esses usuários. Aliás, é de lá que veio esses dados. Entretanto, este daqui são os poços irregulares. São os poços, a totalidade dos poços, efetivamente. É a Jabuticaba de São José do Rio Preto, como a gente brinca, obviamente 83% a mais de pontos, nós vemos nesse mapa, e que, então, essa é a realidade. O que nós temos aqui, obviamente, é um descontrole no uso da água subterrânea, com prejuízos econômicos óbvios. Mas é interessante de que a gente vê esse problema quando eu mostro esse mapa, mas a gente não enxerga as oportunidades. O investimento privado, a cidade não pode prescindir desses poços, obviamente poderia se regular melhor e fechar muitos desses poços e otimizar essa extração, né? Não haveria necessidade de tantos poços para retirar a mesma quantidade de água, poderia se ter otimizado esse sistema, e ao invés de todo mundo olhar isso daí como um problema, como competidores ao usuário público de águas, né, a empresa de água mesmo, ela de certa forma enxerga eles meio como um parceiro, porque ela mesmo tem dificuldade de fornecimento dessa água total, dessa quantidade imensa de poços. Então, eles meio começaram a aprender um pouco que, ao invés de chegar e tentar fechar os poços a todo custo, e etc., eles começaram a ver que era uma oportunidade, porque é um investimento privado, ele tem um papel importante, né, embora abasteça um condomínio, obviamente a menos utilização de água da rede pública alivia a rede como um todo e, sobretudo, também alivia a periferia, o que traz um benefício social óbvio. Então, isso daí deve ser visto. Então, não enxergarmos somente os problemas, quer dizer, não vemos somente os problemas, mas enxergarmos as soluções, as oportunidades que isso traz. Então, a minha pergunta, estamos realmente incluindo as águas subterrâneas nas soluções do problema da sua cidade, de vocês que moram em cada uma das suas cidades? Será que a gente está fazendo isso? A gente costuma muito falar dos problemas dos poços clandestinos, que trazem falta de controle do manejo, como no caso do causo de São José do Rio Preto, perdas de oportunidade, obviamente, usuários irregulares monitoram menos a qualidade das águas, estão mais sujeitos ao risco.
O usuário privado é responsável pela qualidade, pelo monitoramento da qualidade, e a pessoa normalmente não sabe que análises têm que ser feitas. E as perdas financeiras, as concessionárias públicas, que não podem cobrar pelo serviço de água, mas se o poço é ilegal e clandestino, eles nem cobram pelo serviço de esgoto, né? Então, esse daí é um sério problema. As águas subterrâneas, elas são tipicamente classificadas como um caso da tragédia dos comuns, né, que é a ideia de a soma de soluções individuais cria um problema para todos, tendo um recurso limitado. É que nem esse desenho aqui, que eu mostro para vocês, esse cartoon, eu adoro esse cartoon, esse aqui é um montão de motoristas, esse aqui é típico da cidade de São Paulo, que a gente tem aí um montão de motoristas voltando para casa, e cada um individualmente pensa o seguinte: se esses idiotas, ou seja, todos os outros motoristas, mas não ele, obviamente, né, tivesse pego um bus, um ônibus, né, um transporte coletivo, eu já poderia ter chegado em casa. Então, o carro é uma boa solução para ele, e esse cara também pensou que seria uma ótima solução individualmente, sim, porque a rua estaria livre. Entretanto, a soma da solução de cada um deles cria um problema coletivo que afeta a todos, né? E que, quando se tem um recurso limitado, no caso deste recurso limitado, é a rua, né? A rua é limitada. E obviamente, como nós sabemos muito bem na questão do trânsito, não adianta simplesmente aumentar o número de ruas, porque esse troço não funciona dessa forma. A mesma coisa são os recursos hídricos. Então, a soma das soluções individuais cria um problema para todos, tendo recurso limitado. E é um problema que afeta a todos, mas não é de responsabilidade de ninguém individualmente. Existe uma responsabilidade coletiva. É claro que isso é bastante difícil. A Luciana comentaria sobre isso, ela é uma advogada que mexe com a questão de recursos hídricos. Essas questões são bastante caras à questão de advogados ambientalistas. O problema de superexplotação é um problema óbvio, né, que é um problema que se coloca quando você tem perdas significativas da espessura saturada do aquífero, ou traduzindo isso, nós temos um poço, ou muitos poços, para falar a verdade, aqui só tem exemplificado um, e o bombeamento dele é muito maior do que as entradas de águas e das funções ecológicas disso, então ele vai se exaurindo do tempo. E essa exaustão faz com que, chegar a um determinado nível, não é mais possível retirar a água desse poço, né, hidraulicamente falando. Então, nós temos, por causa disso. Mas também o problema da superexplotação pode ser pelo aumento do custo, né, porque os níveis já são mais profundos, a necessidade de aprofundamento do poço, aumento do diâmetro do poço, que obviamente encarece a obra, ou também o gasto maior de energia elétrica, que é o maior custo da água subterrânea, para falar a verdade, em que você tem que bombear e vencer alturas manométricas maiores, ou retirar água mais profunda, então você precisa de bombas maiores, e que, claro, é mais energia. Então, encarecendo o custo final da água. Então, o conceito de superexploração, então, ele está atrelado, vem em função disso, quando você retira mais água do que essa capacidade, ou você exaure o aquífero, ou você causa problemas de aumentos de custos, que você não tem como absorver esses custos. Mais um outro problema são impactos ambientais indesejáveis, né, que você pode ter impactos ambientais indesejáveis, como, por exemplo, a redução de fluxo de base de rios, lembrando que a água subterrânea, ela descarrega nos aquíferos, os aquíferos descarregam nos rios. Falar a verdade, 90% de todos os rios brasileiros recebem uma proporção significativa de água que sai do aquífero e mantém rios, a perenidade de rios na estiagem. Por exemplo, aqui em São Paulo, todos os rios do estado de São Paulo perenes recebem uma proporção de 20%, 30%, 40% de todo o fluxo anual vem da descarga de água subterrânea, o que mantém, então, é chamado fluxo de base, o que mantém, então, a perenidade do rio. E, claro, a perenidade do rio traz manutenção da biota, manutenção de vegetação, a beleza cênica,
a diluição de esgoto, o transporte de sedimentos, que se ele não for transportado na próxima cheia, vai ser enchente, e assim por diante. Então, todos esses papéis estão associados a essa questão ambiental, a rios, ou a lagos, ou pântanos. Os pântanos também são exatamente isso. A manutenção, a perenidade de pântanos é advindo da descarga de água subterrânea que acontece na planície. Mangues também. Se não fossem as águas subterrâneas continentais, nós teríamos a salinização completa de mangues e perda de mangues. Então, a intrusão de água salina, que é um problema nos aquíferos de costa, né, que você bombeia um equilíbrio dinâmico que existe entre as águas do mar e as águas subterrâneas, e quando você perde isso pelo bombeamento dos poços, você faz com que as águas marinhas, então, possam adentrar o aquífero, vindo a contaminar as águas subterrâneas. E se a cidade continua utilizando isso, ela vai perdendo isso. Recife é um caso desse. Recife é interessante porque lá como esse daqui, são 2 aquíferos, e Recife perdeu, em toda a área de costa, já perdeu o aquífero de cima por salinização, mas embaixo ainda é um aquífero que se mantém. Aliás, os poços que funcionam, os milhares de poços que funcionam no Recife, tiram a água de um aquífero profundo, milenar. As águas têm 18 mil anos, 10 mil anos, é um sistema muito interessante, mas que não é tão aberto ao oceano, então eles estão mais protegidos, e provavelmente eles ainda têm mais água, segundo a nossa estimativa, por mais 30 anos. Existem problemas de afundamentos, ou problemas geotécnicos de afundamento do terreno, né? E também, superexploração também quer dizer problemas de equidade, né? Quando você tem problemas de equidade, no sentido de que quando você tem, por exemplo, um grande usuário, que pode até ser legal, né, um grande industrial, ou um grande irrigante, e que a intensa explotação desse grande poço, ou grande grupos de poços, pode reduzir o nível da água e atingir pequenos agricultores, por exemplo. Secar poços de pequenos agricultores, que os poços são pequenos, ou muitos são ilegais, ou são desconhecidos, são irregulares, e esse poço está tudo direitinho, só que, obviamente, existe aí um desequilíbrio colocado, e a importância social dessas águas subterrâneas, elas, claro que nessa equação, ela tem que ser colocada. Então, hoje, na comunidade, se discute muito sobre ética, e a questão ética das águas é importantíssima, e as águas subterrâneas, claro, que estão nessa discussão. Bom, as mudanças climáticas globais, alguma coisa acontece lá em cima, e que realmente existe um problema que é causado por nós, e está ficando pior. Essas mudanças climáticas causam problemas de redução da recarga de aquíferos, aumento da demanda de água da população, né, que perde água superficial, começa a usar mais água subterrânea, perfura mais poço, elevação do nível do mar, que pode causar, então, problema de salinidade, e aumento dos investimentos na obtenção de água pelas companhias de água. Por fim, e já aproximando do meu tempo, né, eu gostaria de colocar só algumas coisas sobre o que devemos fazer frente a esses problemas e tentar ganhar oportunidades que os recursos hídricos subterrâneos, junto com as águas superficiais, nos oferecem. Então, colocar as águas subterrâneas como parte da solução de nossos problemas de abastecimento públicos e privados. As pessoas, muitas vezes, ainda têm medo de usar coisas que não conhecem, as águas subterrâneas são isso. Portanto, é necessário criar e fomentar políticas e programas de comunicação social e divulgação das águas subterrâneas, né? Mesmo em universidades, é interessante que água subterrânea não é um tema discutido em universidades, exceto em cursos de geologia, mas os cursos de engenharia não discutem água subterrânea, os cursos de geografia não discutem água subterrânea, embora tenha poço para todo lado. Da nossa universidade, a USP, tem uma boa escola de engenharia agronômica, e eu tenho um ótimo amigo, hoje mora na Alemanha, Marcelo, ele fala assim, a gente passa 5 anos aqui e nunca ouviu falar de poço. Todas as fazendas têm poços, mas a gente nunca ouviu falar que é poço, né? Então, é um buraco que se tira água, mas ninguém fala nada sobre isso. Muitas irrigações são feitas com água subterrânea, não sabe o que é poço. Bom, introduzir soluções hídricas
híbridas, com aproveitamento integrado das águas superficiais e das águas subterrâneas. Isso nós chamamos de uso conjuntivo. E aí eu gostaria de mostrar este caso. Vamos dizer que você tem aqui um gráfico de chuvas por mês, tá? Aqui estão os vários meses do ano. Então, é um gráfico de chuvas. Então, em janeiro chove mais, tipicamente aqui no Sudeste. Fevereiro já chove um pouquinho menos, março vai chovendo menos. Então, as chuvas vão diminuindo com o tempo, com o mês, né? E a parte seca está no que nós chamamos aqui no nosso inverno, de maio, junho e julho, por exemplo, que são os meses, agosto, são os meses mais secos. Está prolongando um pouquinho aqui para setembro, mas nós estamos aqui nisso. E aí, durante todo esse período, nós temos água superficial, tirada do rio, que abastece a cidade, ótimo. Mas no período de estiagem, nós temos uma redução drástica dos rios, e aí nós podemos começar a utilizar e abastecer essa cidade com água subterrânea. Então, para atravessar os meses que nós temos o rebaixamento do nível, dos poços, né? E vamos atravessando os meses, reduzindo os níveis do aquífero, obviamente, pela extração, e quando a gente chega no período de volta de chuvas, a gente começa a utilizar água, de novo, do rio, né? E que, então, nós vamos continuando isso, e voltas às chuvas, novembro, dezembro, e que, nesse período, inclusive, de maior chuvas, nós paramos os poços, eles começam a recuperar, porque nós estamos usando água superficial, e podemos, adicionalmente, como a cidade de Madrid faz muito bem, ele recarrega a água subterrânea com o excesso da água superficial. Nós temos uma disponibilidade maior, porque são as épocas de chuvas, tratamos essa água e injetamos essa água. Então, nós utilizamos o aquífero como parte da caixa d'água e da solução dos problemas. Mas as cidades têm muito mais oportunidades de águas também, e a gente tem que utilizar as cidades do futuro, tem certeza, não poderão ser baseadas em uma fonte de água, ela tem que se lançar a todas as fontes de águas que ela tem, e ela pode utilizar o lençol freático, águas subterrâneas, por poços profundos, lençol freático por poços rasos, menor qualidade, mas serve muito bem para lavagens, irrigação, água de chuva, reuso de água, e reconhecer os diferentes usos e exigências de qualidade de água. Não há necessidade de você lavar as coisas com água potável. Só que a água tem que ter qualidade para contato dérmico, mas ela não pode ser uma água, não precisa ser água potável, né? E é isso. E água potável para água potável, a água subterrânea tem uma boa qualidade. Então, nós podemos usar as várias águas da cidade que ela nos oferece. O campo também oferece várias outras também, mas nós podemos, então, utilizar água do lençol freático, água subterrânea de poços profundos, água de chuva, reuso, e a mescla dessas coisas para garantir, então, mais águas. Porque as cidades, quando a gente fala das perdas de água, o Rubem falou que as redes públicas perdem muita água, o esgoto também se perde, mas ela recarrega o aquífero. Existem regiões de São Paulo que o intenso bombeamento se mantém por causa da recarga, das perdas da rede pública de água. Nós estudamos aqui no CEPAS, da USP, a gente viu que 50% da água extraída no centro de São Paulo, no centro menor de São Paulo, 50% tem origem nas fugas das redes da água da Sabesp, da concessionária, e outras 50% pelas chuvas. Então, já é uma mescla e um reaproveitamento. Claro que uma água muito cara. Os governos devem se transformar de promotores do desenvolvimento a curto prazo para guardiões do recurso de longo prazo, né? A gente ainda tem o papel muito o Estado fica restrito a isso e perde um pouco a capacidade de visão de longo prazo. Fortalecer os processos de governança através de construção de instituições eficazes e adequadas à realidade dos estados e que ligam os vários setores da sociedade, acho que esse é um papel importante do Estado, incentivos financeiros dos serviços ecossistêmicos das águas subterrâneas, em integração com as águas superficiais, implementar planos de gestão com monitoramento e avaliações continuadas, fornecendo as bases para uma gestão adaptativa em resposta ao uso e às mudanças climáticas globais. E impor a gestão integrada das águas
que busca a eficiência e a redução dos impactos negativos à sociedade, ao meio ambiente, e que integre uso, solo, o uso da água, né, os usuários, o solo, os gestores do uso da terra e planejamento, o ciclo hidrológico, se pense isso, e as pessoas. Então, a gestão integrada não é uma gestão de um recurso, nem de dois, mas é o ciclo hidrológico em benefício nosso, ou da sociedade, e em benefício do meio ambiente, do qual somos imensamente dependentes. Muito obrigado pela atenção a todos. Eu avancei um pouquinho na minha fala em tempo, mas eu acho que nós temos aí tempo para as discussões. Então, muito obrigado, Flávia. Era o que eu tinha para falar.